Aqui para a gravação. Teria que ser. Ótimo. Então, como eu dizia para vocês, a gente vai fazer uma caminhada com uma espécie de retrospectiva, mas vai ser uma panorâmica. Dar um passeio por cima das principais teorias, como é que elas vão evoluindo, até que chegue na viradinha do século XIX para o século XX, é quando dá o grande salto, em que a língua se torna, mais do que antes, um fenômeno a ser observado, a ser estudado, a ser entendido pelas ciências. Até que as ciências da linguagem adquirem uma certa autonomia e vai se liberando das outras áreas de atividade do pensamento. Por exemplo, a filosofia, a teologia, a sociologia. Essas outras áreas, né, principalmente a filosofia, a sociologia, a teologia menos, mas a antropologia também, as ciências da cultura, que se relacionam com a linguagem, mas a partir de uma outra ótica. Ou seja, o ponto de mirada de cada uma dessas ciências para o fenômeno da linguagem é diferente da ciência própria da linguagem, que se chama linguística. A linguística estuda a língua enquanto fenômeno social, humano, com características próprias, ou seja, como ciência própria, autônoma. Isso é importante para a gente. Só que essa jornada que vai permitir que na virada do século XX, do século XX é do 19 para o 20, né? Olá, André, seja muito bem-vindo. Diga, querido. André? Não estou ouvindo o André. Mas sem problemas, André. Tá? Eu não estou ouvindo você. Se você tem alguma questão, levanta essa questão. Não tem o menor problema. Mas é que eu não estou ouvindo você. Tá? Mas aí, como eu dizia aqui, o que vai permitir chegar ao princípio do século XX com um conjunto bastante substancial de conhecimentos acerca da linguagem neste momento em que se torna possível a sistematização desses conhecimentos. Ou seja, esses conhecimentos começam a ser entendidos de um ponto de vista orgânico. É quando a gente pode dizer que neste momento a ciência da linguagem. Tá? Não é isso? E aí, em geral, Leandro, eu não uso esse recurso de silenciar, não. Às vezes a pessoa está querendo falar alguma coisa e simplesmente está com alguma dificuldade. No caso aqui, me parece que não, né? Quando se entra, às vezes se entra com o microfone aberto e aí isso acontece. Mas isso é normal, vemos isso bem, sem o menor problema, tá? Foi o que a Fabiana colocou. Provavelmente aqui o áudio ligado sem querer, né? Mas não há problema não, tá, queridos? Tranquilo com isso aí, tá? Sem problemas, André. Fique tranquilo, tá? O André está se desculpando, não é necessário que se desculpe, não, André. Absolutamente normal a situação. Voltando aqui, então, queridos. Então, a gente vai começar essa trajetória. A gente vai pegar os elementos que vão se acumulando enquanto pensamentos, enquanto descobertas, enquanto processos de análise, processos de pesquisa e investigação acerca do fenômeno da linguagem e como é que isso vai convergindo até que na chegada ali do comecinho do século XX, é quando alguns dos principais autores que a gente está vendo, como é o caso, por exemplo, de Vygotsky, ele nasce na 7ª década do século XIX, na antiga Bielorrússia, né? Ele era bielorrusso. E a formação dele é já no período chamado soviético, né, que é depois da Revolução de 1917, e ele tem uma dupla formação. Ele é médico e forma bacharel em Direito. Tá? Mas uma pessoa de uma cultura múltipla, né, ele era um grande estudioso da filosofia, da história, da ciência política, dos fenômenos culturais, né, folclorista. Era um homem muito, muito rico em termos de patrimônio cultural. Tá? E ele morre, lamentavelmente, ele morre de uma epidemia localizada de tuberculose com outros agravantes. Ele morre muito novo, ele vai morrer, se não me engano, em 1933, muito novo.
em pleno auge da sua produção intelectual, lamentavelmente. Né? Mikhail Bakhtin é uma espécie de discípulo, a gente vai guardar Bakhtin, e a gente vai estudar também a relação que vai existir entre Saussure e o pensamento de Noam Chomsky. E a gente vai pegar um outro autor que vai servir de base para esses dois últimos, que é Jean Piaget, o pensador suíço. Eles são importantes. A gente vai chegar neles, mas hoje a nossa trajetória começa bem mais lá atrás. Tá? Então eu quero acompanhar com vocês aqui algumas das coisas. Primeiro, a área da psicologia que cuida do fenômeno da linguagem, ela é simultaneamente muito nova e muito antiga. Muito nova por ter apenas um século. Isso, em termos de história das ciências, é muito pouco tempo. Tá? E, ao mesmo tempo, muito antigo, porque enquanto questão, enquanto preocupação dos pensadores de toda a humanidade, é muito antigo. Né? Pré-socráticos na Europa, vieram antes do tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles, pensaram a linguagem enquanto um fenômeno a ser estudado. Né? E ao mesmo tempo, em outros povos mais antigos, do ponto de vista da civilização, o processo civilizatório, mais antigos do que o grego, a Magna Grécia, o Oriente Extremo, China, Vietnã, Laos, são civilizações muito antigas, o Egito. Existem pensadores egípcios, 3, 4, 5 mil anos, sobrou pouco em termos de resíduo daquilo que eles escreveram. Eu vou falar um pouquinho sobre isso dentro de alguns minutos, tá? Mas sobrou pouco desses períodos iniciais. Porque muitos desses povos tinham uma tradição oral muito forte, uma cultura muito forte, mas a escrita era algo complexo de ser preservado. Por exemplo, os egípcios escreviam em pergaminhos, que são materiais muito frágeis, são materiais vegetais, muito frágeis, e que se destroem com o tempo. Envelhece, se fragmentam e viram poeira. Então, o registro daquilo que eles pensaram e registraram como escrita se perdeu, lamentavelmente. Toda uma múltipla riqueza da cultura ancestral se perdeu. Lamentavelmente. Às vezes vai ficar de forma indireta. Alguém que comenta um autor anterior. E aí, pelo comentário, você fica sabendo qual era o pensamento do autor anterior. Mas isso é uma forma indireta. Por quê? Porque ele é um intérprete. Então pode ser que tenha problemas de fidelidade em relação ao pensamento original. Percebem? Tá? Mas a parte a esfera da psicologia que lida com a língua, com a linguagem, ela vai adquirir autonomia aí por meados do princípio do século XX. Mas o tempo anterior, o imediato tempo anterior é muito importante. Tá? Viradinha do século XIX para o século XX. Alguns autores ali são muito importantes, como, por exemplo, Ivan Pavlov, que vai estar na base um pouco de Vygotsky, que depois vai estar na base de Bakhtin, e também vai estar na base de Noam Chomsky. De Saussure não tanto, mas de Noam Chomsky sem dúvida. Tá? E aí vamos lá, queridos, vamos pegar aqui um pouco disso. Tá? Essa parte autônoma, lá atrás, primeiro, as teorias da linguagem, elas vão ter que ir se separando daquilo que a gente poderia chamar de especulação filosófica e vai ter que ir se separando, adquirindo distância, também da teologia. Inclusive, o que eu estou chamando aqui de teologia não é apenas a teologia cristã, não. Tá? São as visões religiosas pré-cristãs. Os gregos não eram cristãos. Né? Tá? Os egípcios, muito menos. Né? Eles tinham as suas próprias religiões. E a influência dessas religiões no pensamento como um todo é gigantesca, é evidente. Tá? Então vai influenciar naquilo que eles consideram que seja a linguagem. Tá? E aí, duas são as correntes que vão entrar pelos milênios adentro e chegam aos dias de hoje, que é uma concepção divina da linguagem, a linguagem como sendo um dom fornecido aos homens. Isso está um pouco na concepção de que a linguagem é um fenômeno biológico, ou seja, quando
o neném nasce, ele nasce com a estrutura da linguagem dentro do cérebro. Nota que vocês estão estudando Chomsky a partir desta ótica, com a qual eu não concordo, mas é a minha posição pessoal. Eu acho que Chomsky também não concorda, tá? Mas essa é a visão que os textos que vocês leram têm um pouco esse viés. Respeitavelmente, deve ser considerado dessa maneira, tá? Ou então a linguagem como sendo um fenômeno social. Com bases biológicas, evidente, as pessoas só conseguem falar pelos órgãos da fala. Não é isso? E mesmo uma linguagem não oral, a linguagem gestual, a escrita, não é? Ela tem origem na linguagem oral. E para você escrever, você tem que ter alguma coisa que utilize biologicamente para você escrever. Seja uma mão, seja um olhar, né? Enfim, certo? A linguagem gestual, isso tudo é linguagem. A linguagem é a soma dessas coisas. A linguagem não é só a voz. Né? Não é só a oratória, não é só o vocabulário, não é só a gramática, etc. Tá? Mas o primeiro movimento, então, é um movimento que funde um pouco a filosofia, a teologia com os primórdios da teoria da linguagem. Tá? Essa teoria da linguagem, que ainda não é teoria, né? Mas há um pouco da tentativa de entender o que é a linguagem, vai nascer muito da filosofia antiga. Só que é uma característica que a gente precisa entender. Aquilo que a gente chama de filosofia antiga era uma espécie de um sopão, onde estavam ali dentro um monte de coisas que não são propriamente filosóficas. Né? Se você pega Aristóteles ele vai se preocupar com a política, com a arte, portanto com a estética, com a moral, portanto com a ética, com os fenômenos naturais. Então, ao mesmo tempo que ele tenta entender como é que surge o Estado, ou para que serve um dirigente político, ele vai entender como é que surge o ruído do trovão, ou o fenômeno do movimento das águas de um rio. Né? E ele chama isso tudo de filosofia. Porque nessa época a filosofia ainda era um pouco essa coisa enciclopédica que tenta abarcar tudo. A filosofia contemporânea não é mais isso. As ciências foram se separando dessa filosofia primordial, uma delas a linguística. Foram se separando dessa filosofia primordial e foram fundando as suas próprias ciências. A física, a química, a biologia, a botânica, a anatomia, enfim, a ciência política, enfim. Não é isso? Tá? Mas nesse momento ainda estava tudo muito misturado, muito meio que mesclado aí. Tá? E com forte peso da influência religiosa, que eu estou chamando de influência teológica. Portanto, o teológico aqui não está se referindo à questão do cristianismo em si, e sim a uma visão religiosa que permeia as sociedades. Tá? E aí, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que essas questões, esses problemas ligados à linguística, têm milênios. A civilização egípcia floresceu 10 mil anos antes de Cristo. Ou antes da nova era, antes da era cristã. Ou seja, no século 1000 antes de Cristo, no 10º século antes de Cristo, a civilização egípcia estava em pleno florescimento. Não é isso? Tá? Alguns dos maiores faraós estão mais ou menos aí 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Com todo um arcabouço cultural produzindo, tentando entender os fenômenos, os diversos fenômenos da natureza, do homem, da sociedade, do Egito, enfim. Né? Era uma sociedade muito florescente. A mesma coisa que a China. Enquanto que a Grécia é aí em torno ao ano 800, 900, no máximo o ano 1000 antes de Cristo, que é quando a Magna Grécia vai chegando para o núcleo, que depois será Atenas, Esparta, principalmente Atenas. E as outras cidades que estão ali. Né? Mileto, não é isso? Tá? Aquelas cidades que vão estar ali, Siracusa. Né? Mas aí, queridos, olha só. O pensamento grego tem origem de fora para dentro. E muito influenciado por essas civilizações mais antigas. Vamos levar um pouco, então, a nossa visão, a nossa mirada para esses povos. Tá?
Primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: as primeiras indagações teóricas sobre o que é, afinal das contas, a língua, a linguagem, a oralidade, o que é isso, afinal das contas, isso vai nascer de um processo cognitivo prático. É preciso resolver os problemas práticos. A linguagem serve como comunicação. Então é preciso que haja um entendimento de como é que essa comunicação se dá. Ou seja, para que haja comunicação via linguagem, é preciso que a pessoa que está dizendo fale num idioma que o outro seja capaz de compreender. Mesmo que seja puramente gestual. Quem já esteve em algum país estranho sabe disso, né? Às vezes você tem que ficar parado na porta dos banheiros porque você não consegue ler a placa para saber se sai um homem ou uma mulher da porta da esquerda, certo? Então eu, por exemplo, fico na porta dos banheiros esperando. Se sai uma mulher da porta da esquerda, significa que a porta da direita é a minha. Não é isso? Porque eu não consigo ler o letreiro ali. Às vezes tem aqueles letreiros que embaixo tem lá um par de luvas, não é? Tá? E uma bengala, uma coisa assim que diga, olha, aqui é o banheiro masculino. Bom, aí tudo bem, tá? Mas fora isso, às vezes fica complicado mesmo, né? Andar na rua, por exemplo, tá? Quando você não domina a linguagem. Portanto, o processo de linguagem está associado à interação, à transmissão de conhecimento, e isso é vital para qualquer sociedade. Portanto, você tem que entender esse fenômeno. E as sociedades tentaram entender esse fenômeno muito tempo atrás, e bota muito tempo atrás nisso, tá? É um processo prático de cognição. Não é isso? Cognição no sentido do entendimento. Tá? E aí, por que é isso? Ora, porque você tem uma trilogia básica. O homem, ao fazer qualquer coisa, por exemplo, falar, ouvir, entender, ele precisa pensar naquilo que ele está fazendo e ele precisa procurar entender aquilo que ele está fazendo. Esse é um processo cognitivo em si, não é isso? O processo de cognição é exatamente isso. Ao fazer, pensar naquilo que faz e tentar procurar compreender, entender aquilo que se faz. A gente pode chamar isso, inclusive, de essência nuclear da cognição, do processo de entendimento da realidade. Tá legal? E aí o que vai acontecer? Você vai acumular, quer dizer, o processo civilizatório vai acumulando conhecimentos práticos sobre a linguagem. A relação entre o oral e o gestual, não é? As diversas formas de linguagem oral, a presença da língua, e é preciso dar explicações, inclusive para a origem. Na Mesopotâmia, se tinha uma teoria da origem das línguas bastante interessante, né? Que era um edifício muito alto para os parâmetros da época, né? Mas um edifício muito alto em que as pessoas de vários povos se reuniram para construir o edifício. E aí, nesse edifício, as pessoas não se entendiam porque falavam idiomas diferentes. E aí era impossível construir um prédio porque as pessoas não se entendiam, tá? Daí o cristianismo tira a ideia da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma explicação cristã para a origem das línguas, ou seja, é um castigo divino, não é? E aí cada um fala um idioma e ninguém se entende. Não é isso? Tá? Essa é uma teoria explicativa da linguagem, da origem da linguagem, porque é preciso tentar entender a origem de qualquer coisa da qual o homem participe. Entender a origem é parte do entendimento do mundo. Não é isso? De onde será que essa coisa veio? Não é? Certo? Não é? Sei lá, você se senta, se interessa por alguém num barzinho, tá? Aí você chama a atenção da pessoa, a pessoa se senta perto de você, vocês começam a conversar. Quais são as primeiras perguntas? O que você faz? Não é isso? A clássica, né? Você vem sempre por aqui, certo? Essas coisas é o quê? É a busca da origem. Não é isso? Para você tentar entender a pessoa, você deve tentar entender do que ela gosta, quais são as preferências, do que ela não gosta, né? Até para você saber como agir. Ou seja, isso tem a ver com a origem, não tem? Tem. Da pessoa. E a pessoa faz as mesmas perguntas para você. Não é isso? Tá, queridos? Vamos continuar então aqui, tá? Alguns dos povos que primeiramente vão deixar resíduos escritos, registrados, que nos permitam
conhecer essas teorias lá antigas, são China, Índia, o crescente fértil, aonde hoje está a Arábia, né? Sem fazer separação entre persas e árabes, porque isso é da Idade Média, tá? Antigamente, esses povos conviviam aí, tá? Naquilo que a gente chama de crescente fértil. E a África, principalmente a África do Norte e a África Meridional. Eu já citei aqui o Egito, né? Mas nessa África do Norte ali, que vai fazer fronteira com o Mediterrâneo, são civilizações muito antigas, muito mais do que qualquer civilização europeia, tá? Mas Daomé, o reino do Daomé, o Egito, a Etiópia, Cartago, né, dos cartagineses, não é isso? Tá? São fenícios. Esses povos, eles têm resíduos de escritos onde se tem a preocupação da linguagem como sendo um tema. Tá? Às vezes, fragmentos, né? Textos completos é muito difícil. O resíduo arqueológico, histórico, inclusive por ter sido mal preservado também, né? Mas ter sido objeto de... virou mercadoria. E aí compra, vai para casa do ricaço que comprou aquele negócio lá e se perde por lá. Tá? Deixa de ser patrimônio universal. Certo? Mas aí vamos continuar então aqui. E aí, qual é a grande disputa dessa época, milênios antes de Cristo? É exatamente a diferença entre o conhecimento natural da linguagem e o conhecimento mítico da linguagem. Principalmente em relação à origem. A origem da linguagem é natural. O homem fala porque o gato mia, porque o cão ladra. E aí o homem foi sofisticando essas formas orais dos animais e desenvolveu a partir daí a linguagem. A gente vai ver isso hoje, tá? Mas o lado mítico, ou seja, a linguagem é algo que vem de fora para dentro. Mas não da sociedade para o homem, porque aí não é de fora para dentro, não. Porque a sociedade é formada pelos homens. Tá? Mas é quase que de uma forma divina. É um dom dado da linguagem. Tá? São as duas visões principais. Tranquilos até agora, queridos? Vamos avançar. Tá? E aí, esse comportamento, digamos, dual, essa dupla interpretação, ela vai conviver durante um bom tempo. E cada uma delas vai dar contribuições essenciais para o entendimento do que seja a linguagem. Essenciais. Por quê? Porque grandes pensadores procuraram refletir, usaram suas inteligências e sua cultura para tentar entender o que, afinal de contas, é a língua humana, a linguagem. O que é isso, afinal de contas? Tá? Estão acompanhando comigo, queridos? Tá bom? E o conhecimento mítico tem um papel fundamental aí, porque ele é uma explicação muitas vezes necessária do ponto de vista que é preciso entender. E como o fenômeno às vezes tem um grau de complexidade muito alto, a visão mítica, ela ajuda a simplificar para entender. Para a gente entender qualquer coisa, a gente tem que simplificar. Quando você tem um problema, sei lá, um problema numa prova, tá? E aí tem aquele monte de informações ali do problema. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar o que é essencial do problema e aquelas coisas que só estão ali para atrapalhar. Quando você pega as informações essenciais, você simplificou. E é mais fácil entender as coisas simples do que as coisas complicadas. Convenhamos. Isso é quase que uma situação universal. O simples é mais fácil de ser entendido do que o complicado. Pode ser, inclusive, uma definição. A coisa é simples porque é fácil de entender. É isso? E a coisa é complicada porque é difícil de entender. A gente pode usar até como uma definição do que é simples e o que não é. Não é isso? Pela dificuldade de compreensão. De acordo com a graduação de compreensão. Fácil de entender, simples. Difícil de entender, complexo. É uma das formas de definir, tá? E aí o pensamento mítico, ele é o quê? Ele é uma absolutização de algum aspecto da realidade da língua, e aí a pessoa toma aquilo como absoluto, despreza o resto, e aquilo ficou mitificado. É como se você colocasse aquilo numa espécie de um pedestal, tá? Que pode ser um simplificador em princípio. Pode. E é um simplificador em princípio. Portanto, facilita o entendimento. Depois pode se transformar num problema. Quando? Quando aquela coisa não tem origem divina. Certo? Tá? Mas aí vamos pegar então. Vamos começar por onde? Vamos começar pela China antiga, uma das civilizações mais antigas da humanidade. Tá? Um
autor, os autores aqui não são importantes do ponto de vista de saber quem é o autor, qual é a obra, isso não tem importância não. Acompanhem o movimento junto comigo, tá, queridos? Tá bom? Acompanhem junto comigo o movimento, tá? Lao Tse, eu vou até escrever aqui o nome dele, tá? Mas eu não vou ficar escrevendo o nome de todo mundo, não. Só pra gente, mas vamos pegar aqui o Lao Tse, tá? O Lao Tse, lá na China Antiga, e bota antigo nisso, certo? Ele tem um livro famoso, uma obra que se preservou inteiramente. Os chineses eram muito cuidadosos com isso. Mais do que os egípcios. Porque os egípcios consideravam o conhecimento como sendo algo digno da nobreza. Não havia difusão cultural desta cultura mais erudita entre os súditos. Embora a palavra nem súdito ou nobreza estão inadequadas aqui, porque o Egito não era feudal, né? Tá? Esses são termos que a história deve reservar para o período feudal. Mas, vocês entenderam, isso aqui é importante. Ou seja, entre a elite e o povão. Vamos separar dessa maneira, então. Tá? Agora, na China, essa divisão aqui não era muito drástica, não. Hermética, não. Tá? E aí uma obra de Lao Tse, que é o Tao Te Ching, né, ele vai dizer o quê? Que a compreensão da língua é um resultado conjunto. A Isabela colocou um ponto aqui essencial, né, Isabela? A gente percebe essa divisão até os dias atuais. Até os dias atuais. Ela veio permeando como dois rios caminhando paralelamente, não é isso? Até os dias atuais. E os dois dando contribuições relevantes. É preciso ter essa visão. Os dois dando compreensões relevantes. Tá? Porque, às vezes, a descoberta, a invenção, a experiência científica, a ciência, enfim, não depende das crenças daquele que está investigando, do cientista, do investigador, do pesquisador, não depende. Se ele está estudando uma situação objetiva, os resultados aos quais ele chega são também objetivos, ou então estão equivocados. Tá? Ou então estão equivocados. Tá bom? Estou recebendo aqui a visita do meu gatinho, vou mostrar ele para vocês. Esse é Andrecito, tá? Deixar ele aqui, muito sem vergonha, ele vai ficar aqui pertinho de mim, tá? E aí, é um companheirão, o Andrecito. A gente tem mais de um gato aqui, tá? Mas aí, queridos, olha só, vamos acompanhar aqui comigo, tá? Para Lao Tse, a compreensão da linguagem, ela é o resultado da ação conjunta da observação com a meditação. Acompanha isso comigo, tá? O que Lao Tse vai dizer que é a observação? Nota que ele está falando aqui de metodologia científica, hein? É disso que ele está falando aqui, tá? Ele vai dizer que a observação depende de quê? Do grau de atenção. Portanto, um investigador que vai tentar entender o que é linguagem, ele deve estar muito atento no detalhe, na direção, na tendência para onde as coisas estão caminhando. É isso? E ele vai dizer que a observação depende da atenção e do tempo de observação. Ou seja, quanto mais tempo você fica tentando entender o que é linguagem, melhor você vai entender o que é linguagem. Depende do tempo e depende do grau de atenção. Tá? E ele vai dizer o quê? Que mais tempo vai refletir numa melhor observação. E mais, ele vai dizer que uma melhor observação vai refletir num melhor entendimento do que seja a linguagem. Ou seja, como metodologia das ciências, ele está dizendo, o volume está baixo, aumenta o volume aí, tá? Acho que ele está dizendo que o volume está baixo. Tá? Verifica, Jaqueline, se é possível você aumentar o seu volume, não no software, mas na estrutura, não sei se você está usando o computador ou o seu celular, mas na estrutura de volume de saída do seu equipamento. Porque são dois volumes diferentes. Tá bom? Porque pro resto do pessoal parece que tá. Né? O Leandro está dando uma sugestão interessante. Às vezes um fone melhora. Eu, por exemplo, uso o fone também para isolar os sons externos aqui. Tá? E aí eu consigo ouvir melhor vocês. Não é isso, queridos? Tá? Vamos continuar? Então, observa bem. Observação e meditação. Né? E quanto à meditação? O Lao Tse, ele vai dizer que a meditação depende da paz espiritual, né? E depende da tranquilidade. Ou seja,
O que o Lao Tse está chamando aqui de paz é a parte externa. Você tem que estar num ambiente pacífico para você poder pensar a respeito, certo? Meditar é pensar a respeito, né? E ao mesmo tempo de tranquilidade, ou seja, interior. Tudo a ver com a psicologia, né? Você tem que ter um ambiente tranquilo e interiormente você tem que estar tranquilo. E isso são condições fundamentais para você poder entender o fenômeno da linguagem. Aliás, isso é metodologia científica, isso vale para tudo, certo? Não é? O Lao Tse está sendo mais universal do que ele gostaria, não é que ele gostaria, do que ele pretendeu ser, porque ele tá falando neste momento da língua enquanto fenômeno humano. Mas o que ele está propondo vale para tudo, certo, queridos? Tá? E aí, olha só que ele coloca aqui muito interessante, porque isso tem a ver com a subjetividade. Tá? Ele vai dizer que a observação, ele não está dizendo isso, para você entender, você precisa de observar e meditar. Né? E ele vai dizer que a observação, ela é o contato com o externo. Claro, você só observa aquilo que está fora, certo? E observar não é só com os olhos, não. Hein? Até porque a linguagem, observar também é com o ouvido. E mais um monte de outros sentidos. Tá? E a meditação é o contato com o interno. Por exemplo, com o grau de conhecimento que a pessoa já tem. Tudo a ver com subjetividade. Não é isso? Tá? Vamos pegar um outro autor agora, que é Sun Tzu. Vou colocar o nome dele aqui também. Tá? Sun Tzu. Sun Tzu tem uma obra fundamental, né, da cultura universal, que é a Arte da Guerra. Tá? Essa é uma obra recomendada para administradores, não é só para militares, não. Porque ele está falando aqui de guerra de uma maneira geral, e não apenas da questão militar da guerra. Tá? Mas o Sun Tzu, ele vai concordando com o Lao Tse, são de épocas diferentes, tá? Mas na mesma China. Tá? Ele vai dizer o quê? Que a linguagem é um fenômeno coletivo. E olha que interessante, ele vai dizer, ninguém aprende uma língua sozinho. Porque senão não é aprendizado, é invenção. Olha que sacada genial, não é? Ou seja, a invenção pode ser solitária, a descoberta não. E mais, depois lá na frente, em outra obra, inclusive, ele vai dizer que nem a invenção é solitária, é sempre coletiva. Alguém teve que te dar as primeiras coisas para você seguir avançando. Tá? E ele vai dizer, portanto, que a linguagem só pode ser entendida quando você busca compreender a linguagem na vida social, ou seja, no cotidiano. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a linguagem é um fenômeno social. É isso que ele está dizendo. Não está dentro da cabeça. Como se supõe que Noam Chomsky pensava. Eu volto a insistir nisso. Noam Chomsky não pensa assim. Ele está vivo, né? Ele não pensa assim, tá? Mas, não é isso? Piaget pensa assim. E Piaget está nas bases fundamentais que vão integrar a teoria chomskiana. Isso é verdade. Fala, Wallace. Estou te ouvindo, Wallace. Tranquilo, Wallace. Sem problemas. Se você tiver uma questão, você coloca aqui que a gente vai avançar, tá? Ah, Wallace, seja muito bem-vindo. Aqui o Wallace entrou agora, tá? Seja muito bem-vindo. Ok, queridos? Vamos continuar então, tá? E aí, um pensamento chinês que se perdeu o autor, às vezes o autor não é tão importante. Deveria ser, né? Mas não é tão importante, tá? Mas se perdeu o autor, mas é um pensamento chinês que diz o seguinte: o mundo é único e material. Portanto, a linguagem também é material. E a linguagem é uma forma do homem organizar as ideias acerca do mundo. Olha que interessante isso. Porque isso tem tudo a ver com a linguística enquanto ciência contemporânea. E tem tudo a ver com a psicologia. A psicologia, a consciência humana, ela se dá através da linguagem. Linguagem e consciência não se separam. São unidades inseparáveis. É como duas faces da mesma moedinha. Não tem condição de você tirar somente a cara da moeda. Uma moeda que tem a cara e coroa, né? Não tem como você tirar só a cara, porque se você tira a parte de cima, o que sobrou lá continua sendo cara. Não é isso? Tá?
Portanto, isso é interessantíssimo, né? A linguagem é um fenômeno coletivo, tá? E ele coloca, o autor desconhecido, coloca que tem bases materiais, ou seja, é no dia a dia, é no pé no chão, é no cotidiano que a linguagem vai se formando e vai se tornando mais elaborada. Ou seja, olha que interessante, ele está dizendo que a linguagem evolui. Ela não nasce pronta para sempre. Certo? Vamos pular agora para a Magna Grécia, que é aquela parte, se a gente considerar que a Grécia, Atenas, Esparta, o centrinho ali da Grécia, tá? É o núcleo, a chamada Magna Grécia é como se fosse um anel em volta disso, tá? É a periferia, digamos assim, da Grécia, tá? A Magna Grécia, tá bom? Uma cidade é importantíssima, inclusive filosoficamente, que é Mileto. Tales, o grande pensador grego, Tales, nasceu em Mileto, tá? E aí, olha que coisa interessante. Em Mileto, você tem um pensamento também que diz o seguinte: não existe comparação, não existe separação completa entre o vivo e o inanimado. Mas só o vivo possui linguagem. Nota que ele está misturando, inclusive, ele está chamando de linguagem os ruídos animais. Mas a gente está... Agora, aqueles pensamentos chineses que eu coloquei para vocês tem alguns milênios, né? Tá? Mas aqui não, aqui já é mais ou menos aí no 6º século, 7º século antes de Cristo. Tá? Não existe separação completa entre o vivo e o inanimado, ou seja, entre o vivo e o não vivo. Tá? Mas só o vivo possui linguagem. Nota que ele não está dizendo o autor desconhecido, não está dizendo que a linguagem seja uma exclusividade humana, não. Quem afirma isso sou eu, ou pelo menos contemporaneamente. Tá? O cachorro que abana a caudinha, isso não é linguagem. O que late feliz quando você chegou, isso não é linguagem. Tá? Embora às vezes seja chamado, né? A gente fala a linguagem da TV, a linguagem certo? Para coisas que talvez não sejam linguagens. Embora você ligue uma TV, tem alguém falando, tem alguém gesticulando. Né? A mímica é uma linguagem? Sim, sem dúvida, a mímica é uma linguagem. Né? A linguagem de senhas, a Libras, que é a linguagem brasileira de senhas, é uma linguagem. Não é? Não oral. É uma linguagem gestual, mas é uma linguagem na perfeita acepção da palavra. Tá? Agora, a caudinha abanando do cachorro não é linguagem. Tá? Embora lá em Mileto se julgasse que sim. Mas olha que coisa interessante. Lá também vai se considerar que a linguagem evolui dos animais e chega no homem, onde ela vai ter um patamar superior. E lá em Mileto você vai colocar o seguinte: no homem, a linguagem pode chegar ao ápice que eles consideravam como sendo o pensamento filosófico. Para os povos gregos, a forma de cultura, a forma intelectual mais avançada estava na filosofia. Tá? E aí vamos pegar mais aqui alguns pré-socráticos. Agora as coisas já começam a ter nomes, porque isso foi preservado pela história. Tá? Os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates. Vamos andar rápido para a gente chegar rapidamente no século XIX, século XX, são os que vão importar para a gente. A gente vai fazer isso no próximo encontro. A gente vai levar até lá. Tá? Mas aí, queridos, olha só. 2 autores fundamentais pré-socráticos. E eu acho profundamente injusto chamá-los de pré-socráticos. Porque é como se Sócrates fosse o grande filósofo. E não é bem assim. Tá? Mas olha só, queridos. Heráclito e Demócrito. Eles vão dizer o seguinte, que o movimento é algo universal e eterno. Não existe realidade sem movimento. Portanto, a língua também se movimenta. E Demócrito, ele vai dizer o quê? Que a língua, ela se movimenta no sentido da língua mais simples para a língua mais complicada. E ele vai dizer que a língua mais complicada, a linguagem mais complicada, o processo mental mais elaborado está na filosofia. É uma paixão dos gregos pela filosofia, não é? Tá? Mas tem um ponto aqui que é essencial, que é o quê? Que é exatamente o movimento que vai fazer com que a linguagem possa evoluir. E o Demócrito está dizendo que
Essa evolução se chama movimento. Portanto, ele está dizendo que a evolução, não só da linguagem, qualquer evolução é movimento. O que significa movimento? Que a coisa não fica parada, não fica estática. Ela evolui. Não é isso? E a linguagem evolui. Não é? Enquanto no anterior, a gente falou, por exemplo, que não faz o menor sentido que um homem do século XV pensasse em internet, computador, linguagem digital, código binário, contrassenha, certo? Né? Certo? Até contrassenha para entrar num castelo, tudo bem, tá? Né? Um bate, quem vem lá? Aí o outro diz assim, sábado 24, é a senha para ele entrar. Se ele disser sexta 23, dançou, não entra. Tá? Mas não tem nada a ver com contrassenha que você tem para movimentação bancária, né? Tá? Ou seja, a linguagem ela evolui sem parar. Por quê? Porque o Demócrito e o Heráclito vão dizer que o movimento é eterno e universal. Se ele é eterno, ele nunca para. Portanto, a evolução da linguagem nunca para. Percebem? Tá? E é o movimento que permite a inteligência. Interessante isso. Né? É o movimento que permite a inteligência. É a evolução que permite a inteligência. Ou seja, para esses pensadores, os animais partem das espécies mais simples para as espécies mais complexas. É uma dedução que se pode extrair daí. Tá? Isso tem tudo a ver com a teoria da evolução do século XIX, da Darwin, né? Charles Darwin, certo? E aí, olha só que coisa interessante. Vamos pegar um outro povo agora, tá? Vamos para a Índia. A Índia, ela tem uma concepção predominante de que a língua é um fenômeno divino, mas cuja origem não é divina. A origem está no homem. Olha que interessante. Mas, se a língua tem um elemento divino e está no homem, o homem é divino. E aí que interessante, isso tem a ver, por exemplo, com a imagem preservacionista do homem. O indiano, principalmente os antigos, não se matavam com a facilidade que os gregos se matavam, certo? Por causa dessa divinização dos seres humanos. Coisa que os gregos não podiam aceitar, porque a sociedade grega era escravocrata. Portanto, não podia considerar que o escravo fosse humano. Aristóteles não considerava o escravo como sendo humano. Aristóteles considerava que o escravo era uma ferramenta, parecida com o burro. Só que a diferença é que um cavalo, um burro, um asno, ele é uma ferramenta viva que não sabe falar, enquanto que o escravo é uma ferramenta viva que sabe falar. Olha só. Né? Inclusive, ele separava isso. O machado é uma ferramenta inanimada. Um cavalo é uma ferramenta animada. E o homem, escravo, homem não, escravo, é uma ferramenta que fala. Interessante isso. Né? Ele desumaniza o homem. Enquanto que na Índia isso não era assim. Tá? O pensamento indiano vai dizer que a linguagem, exatamente porque a linguagem é comum a um povo inteiro, ela irmana esse povo. Ou seja, o indiano, lá atrás, ele está considerando que um dos elementos que demonstra a irmandade entre os indianos é o fato deles falarem a mesma língua. Olha que interessante isso. Certo? Isso é interessantíssimo. Vamos continuar caminhando, queridos? Vamos voltar agora já para a Grécia, mas já para a Grécia com o núcleo em Atenas, e não mais na Magna Grécia. A gente já está aí no século V a.C., IV a.C., tá? Olha só, para os pré-socráticos, imediatamente anteriores a Sócrates, eles vão dizer que a inteligência nasce da observação e que a linguagem nasce da tentativa de dar nome à coisa observada. Olha que coisa interessante isso, né? Ou seja, a linguagem ou a língua, o vocabulário, as palavras, são o quê? São uma tentativa de dar nome às coisas.
E isso é extremamente contemporâneo hoje. O homem vai adquirindo linguagem, entre outras coisas, por ter um processo de ir dando nome às coisas que são importantes na vida dele, no cotidiano dele, no dia a dia dele, principalmente no ambiente de trabalho. Lembrando que para o homem primitivo, o ambiente de trabalho é tudo, né? Trabalha o dia todo, para não morrer de fome, certo? Lá atrás, falando de 2 milhões de anos, 1 milhão de anos atrás, centenas de milhares de anos atrás, o homem primitivo, tá? Mas é claro que Atenas está pensando isso no século IV, V a.C., tá? Tá? Olha, Sócrates tem uma coisa também interessante que eu quero destacar aqui com vocês. Para Sócrates, a psique está na cabeça. Puxa, isso parece óbvio, né? Tá? Mas não é tão óbvio assim, porque existia muito a concepção que existe até hoje de que a psique é algo que está fora. É a alma quem pensa, por exemplo. Tá? E ao receber a alma na relação alma-corpo, isso é uma visão religiosa, né? Na relação alma-corpo, é a alma que permite ao corpo pensar. Portanto, o pensamento é um dom dado à alma e não ao corpo. Divide o homem em corpo e mente. Tá? Sócrates aqui está fundindo as duas coisas quando ele afirma que a psique está na cabeça e não em outro lugar. Nota que isso veio caminhando, não é isso? A gente não diz às vezes que a emoção, o sentimento, o amor está no coração? Não é? É claro que para um estudante de psicologia, ele sabe que o amor, propriamente enquanto sentimento, ele não pode estar no coração. Senão você, ao transplantar o coração, e isso a ciência médica faz até cotidianamente, ao transplantar o coração, você transfere a pessoa amada do coração de quem doou para o coração de quem recebeu, não? Ou para o corpo de quem recebeu. E aí o sujeito, quando ele acorda transplantado na mesa hospitalar, ele acorda apaixonado pela esposa do doador, certo? Não é isso? Isso é uma barbaridade. É isso, certo? Mas a gente ainda tem essa coisa hoje, né? Por quê? Porque quando você vê a pessoa amada, seu coração se internece, ou seu coração dispara, não é isso? A música do Chico Buarque. É desconcertante rever um grande amor. Não é isso? Mas a gente sabe que o amor não é um fenômeno cardíaco, ele é um fenômeno cerebral. Não é? Tá? E aí, olha só, Platão, que foi aluno de Sócrates, ele vai dizer o contrário disso. Ele vai dizer o quê? Que a inteligência é um dom, e é um dom, portanto, dado. A palavra dom vem de dado, tá? Dom, em grego, significa casa. Certo? Portanto, dizer que a coisa é um dom significa que a coisa está num determinado lugar e foi entregada para aquela pessoa. E ele vai dizer o seguinte, que a inteligência superior, a capacidade mental superior é nobre, ou seja, só os nobres são inteligentes demais. Para Sócrates, que era nobre, né? Para Sócrates não, para Platão, que era nobre, ou seja, ele está puxando a brasa para sua própria sardinha, certo, queridos? Tá bom? Mas ele vai dizer que é um dom da nobreza, a inteligência. Como se o sujeito, ao nascer rico, nascesse inteligente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? É? Mas aí, queridos, para Platão, sim, tinha que a ver com a outra, tá? Mas aí, vamos lá. O que o Platão vai colocar? Que o conhecimento existe independentemente do homem. Platão, inclusive, tinha um lugar, ele considerava que havia um lugar onde todas as ideias estavam, ou estariam. É o mundo das ideias. E lá, para Platão, as ideias da linguagem também estariam. E aí caberia ao homem inteligente, ao filósofo, ao nobre, subir e buscar no mundo das ideias a ideia da língua. Por exemplo, já estaria pronta lá. A gente até poderia pensar, né, ou perguntar para o Platão, e ele não está aqui para se defender dessa ideia, né, mas como é que no mundo das ideias de Platão estaria a ideia de computador? Ou de viagem intergaláctica. Mas essa provocação, o pobre coitado do Platão não tem como me responder. Né? Tá? Mas o mundo das ideias é um lugar, nota bem, o mundo das ideias é um lugar fora do homem. E, portanto, quando ele diz que a linguagem está no mundo das ideias,
o que ele está dizendo? Que a linguagem vem de fora do homem para dentro do homem, só que de um mundo idealizado, o mundo das ideias. Que é um mundo estratosférico. Estratosférico no sentido de que sabe lá onde é que está esse mundo. Certo? Entenderam? Estão acompanhando comigo aqui, queridos? Vamos continuar avançando, tá? E aí, olha só que interessante o que vai dizer Platão. Só alguns homens atingem o conhecimento mais profundo. Isso é uma visão profundamente aristocrática. Porque ele acabou de dizer que o conhecimento mais profundo era um dom da nobreza, das elites gregas. E ele, quando ele está falando da Grécia. Tá? Então, para ele, a inteligência mais profunda é um dom das elites gregas. E só alguns homens atingem esse conhecimento mais profundo. Portanto, o que ele está dizendo? Que só alguns homens conseguem dominar a linguagem mais complexa, que ele vai chamar de linguagem filosófica. Nota que a filosofia está misturada com a linguagem aqui, que não se separa ainda não, né? Tá? Inclusive, a filosofia é o que é a sacola, e a linguagem está dentro dessa sacola. Né? A linguagem, nesse momento, né, as teorias da linguagem, o pensamento acerca da linguagem, estão aí dentro desse sopão, né, que eu chamei de sopão, no início dessa nossa videoaula, desse nosso encontro, eu chamei de sopão, e a linguagem é uma delas que está misturada nesse sopão aí. Tá? Mas é uma visão aristocrática, né, queridos? Tá legal? É preciso a gente entender essa lógica. Tá? Vamos pegar um outro pensador que tem uma importância gigantesca, porque ele vai pensar a linguagem, vai pensar o homem a partir de uma ótica da saúde, que é o famoso Hipócrates. Né? O famoso juramento de Hipócrates, que todo médico faz ao se formar. Tá? E aí olha só o que ele vai colocar. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer que vários órgãos pensam e guardam sentimentos. Portanto, de que você pode derivar daí? Que para Hipócrates, os fenômenos linguísticos associados aos sentimentos, por exemplo, demonstrar estar triste com os olhos abatidos, com a cabeça, isso é linguagem corporal, né? Tá? Isso são vários órgãos, ou seja, não é só o cérebro, não, como dizia o Sócrates lá atrás, né? Tá? Ele vai dizer que são vários órgãos. E olha só que interessante. Ele vai dizer que, isso é legal de vocês anotarem, ele vai dizer que o cérebro, o sentimento da razão está no cérebro. E aí ele é o mais machista dos machistas. Ele vai dizer que isso é uma característica do homem. Homem macho mesmo, tá? O homem enquanto sexo masculino. Certo? Nota que a sociedade grega, ela é escravocrata e patriarcal. Não tem colher de chá para as mulheres lá, não. Tá? A mulher era considerada, inclusive, propriedade do marido. Antes do marido, propriedade do pai. Se não houvesse pai, propriedade do irmão mais velho. Ou do tio, ou de algum homem. Tá? Tem que ficar claro. E aí, o que está acontecendo aqui? Ele vai dizer que no cérebro estão as atribuições da razão, e que isso é uma característica masculina, ou seja, o homem masculino, tá? E olha só que interessante, ele vai dizer que o coração abriga o amor e o temor. A palavra amor e a palavra temor têm a mesma origem grega. Amor é o quê? É um sentimento de afinidade para com o outro. E o temor é um sentimento de apreensão, de medo em relação ao outro. Né? E ele vai dizer que isso é feminino, da mulher. Então, olha só, o homem é razão e a mulher é sentimento. Essa é uma divisão que Hipócrates vai fazer. Tá? E olha que interessante, ele vai dizer que o fígado também pensa. E ele vai dizer que a raiva e a ira e a melancolia são sentimentos que estão no fígado. Portanto, as linguagens da raiva, né? Estou com raiva, certo? Isso é uma coisa que está no fígado. Ou com da melancolia. Mas que dia miserável, não é possível, não sei o que eu estou fazendo no planeta. Né? A melancolia é um fenômeno também do fígado. Tá? Vamos deixar Aí, pensem aí na questão, inclusive, do machismo hipocrático, certo?
Tá? Mas vamos, nota bem, a gente está colocando, a gente diz que Hipócrates é machista, a gente está pensando no século XXI sobre alguém que viveu centenas de anos antes de Cristo, hein? Tá? É preciso tomar aqui um cuidado com isso, certo? Tá, queridos? Não era possível para ele se despregar desse negócio. Não ser machista era uma impossibilidade lógica, histórica, numa sociedade escravocrata e patriarcal. Não é isso? Nota que a sociedade brasileira também tem origem patriarcal e escravocrata. Tá? Mas aí, queridos, vamos pular agora da Grécia de volta para o Oriente. Vamos pegar o pensamento de Confúcio, tá? Um dos mais importantes intelectuais da antiguidade. Um dos mais importantes intelectuais da humanidade toda na antiguidade. Tá? E aí, olha só o que o Confúcio vai dizer. Ele vai dizer que a razão, que a emoção, que a reflexão estão no cérebro. Negando o Hipócrates, hein? Mas eles não se conheceram enquanto teorias, tá? Mas o Confúcio ele vai dizer que a razão, a emoção e a reflexão estão no cérebro. O que é reflexão para Confúcio? É você entender o mundo de fora e pensar sobre ele, ou seja, refletir. E a palavra refletir aqui é coisa de refletir no espelho mesmo. A imagem que você vê no espelho quando você acorda de manhã e vai escovar os dentes ou lavar o seu rosto, é a sua imagem. Embora ela não seja idêntica a você. Se você é destro e usa a sua mão direita, a imagem refletida no espelho é sinistra e vai usar a mão esquerda. Sinistra no sentido de usar a mão esquerda, tá? O termo é sinistro, certo? Mas de usar a mão esquerda. Virou sinistro no sentido de ser ruim, isso tem a ver com Guerra Fria, não vamos entrar nisso não, tá? Mas aí, olha só, queridos, entenderam isso? Tá? A razão, a emoção e a reflexão estão no cérebro, para Confúcio. E o que ele vai dizer? Que a emoção, a razão e a reflexão só podem ser expressadas pela linguagem. Portanto, para Confúcio, a linguagem é a principal forma de expressão humana. E ele vai dizer, inclusive, que são idênticos. Linguagem é expressão corporal, oral, física e mental. Anotem isso. Tá, queridos? Vamos pular para mais outro aqui? Vamos lá nos povos árabes, aquilo que eu chamei de crescente fértil, tá? Um autor, eu já estou pulando para o ano, alguns séculos depois de Cristo, tá? Al-Biruni, vou até escrever o nome dele aqui. Os nomes não são importantes, é importante a gente pegar as ideias, tá? Mas ele se chamava Al-Biruni, tá? Um grande matemático, astrônomo, um homem universal enquanto cultura. Certo, queridos? Vamos lá. O Al-Biruni, ele dizia o quê? Que o sentir é um fenômeno corporal. O refletir é um fenômeno mental. E o concluir é um fenômeno da razão. Nota que ele é como se ele estivesse colocando uma coisa dentro da outra. Porque ele considerava que o quê? Que a razão está dentro do corpo, né? Tá? E a razão está dentro da mente. É como se fossem três embalagens, uma dentro da outra, tá? O corpo, a mente dentro do corpo. Vou repetir, Wallace, tá? E a razão dentro da mente. Olha só, Al-Biruni, tá? Árabe. O que ele vai dizer? Que sentir, os sentimentos estão no corpo. Como expressão, como linguagem. A gente está estudando aqui o tempo todo linguagem, né? Então, como expressão, os sentimentos estão no corpo como um todo. Uma pessoa quando fica impaciente, e aí é Al-Biruni falando, uma pessoa quando fica impaciente, ela fica mexendo com o pé, né? É isso? E é isso, né? Pessoa que fica fazendo assim, né? O outro começa a roer unha. Os sentimentos estão no corpo, tá? E ele vai dizer que a reflexão é um fenômeno mental. Ou seja, a reflexão é o ato de você tentar entender o que está acontecendo. Não é isso? Está pegando aí, queridos? Estão pegando aqui? A reflexão pertence à mente. E a conclusão, ou seja, chegar a um resultado, depende da razão. Ou seja, para Al-Biruni,
chegar a algum resultado, alguma resposta, é necessário usar a razão. E mais, ele vai dizer que a razão é o principal fenômeno humano. Anotem isso. Isso tem tudo a ver com psicologia. Certo? E olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer que ao você transmitir aquilo que você concluiu, aos resultados que você chegou, às respostas que você chegou, você só vai conseguir transmitir isso através da linguagem. Por que ele vai dizer? O que ele vai dizer aqui? Que a linguagem é este ato de transferência do conhecimento de um para o outro. Anotem isso. Para os povos árabes, e Al-Biruni é apenas um representante disso, para os povos árabes, a linguagem ela é um fenômeno de comunicação humana, de transferência de conhecimento, de difusão de cultura. Tá? Eu estou falando neste tempo, que é a Idade Média, só existia a Idade Média na Europa, hein? E na Europa Ocidental, hein? E não toda a Europa Ocidental. A Ibéria não tem período das trevas, certo? Não tem nada disso, não. É a plena efervescência cultural. A Idade Média, como período das trevas, que os iluministas vão dizer, nós iluminamos, eles apagavam, não é isso? Tá? Que é típico do pensamento iluminista. Tá? Isso só existe na Europa Central e Ocidental. No resto do mundo é a florescência cultural. E começa a desgraçar exatamente quando a Europa se torna o centro, que ela vai ocupar o resto. Como colonizador mesmo, tá? Mas isso é assunto para outra coisa, não é assunto para linguística. Mas aí, queridos, entenderam o que o pensamento árabe está colocando? Ele está colocando que a linguagem, ela unifica os homens ao permitir a transmissão da cultura. Certo? E é lógico que quem está fazendo essa afirmação está dizendo que a cultura é algo muito importante para ser transmitido. E mais, ele está dizendo que a cultura é um patrimônio de todos. Porque senão não faria sentido você transmitir, você guardaria para você como um tesouro. E os povos árabes consideravam a cultura como um tesouro, sim, só que como um tesouro de todos, e não um tesouro individual. É meu, ninguém tasca, eu vi primeiro. Isso não existe nesse pensamento árabe desse período. Tá? Importantíssimo entender isso. Certo, queridos? Tá? E aí, olha só, os mesmos povos árabes, eles vão considerar que aquilo que nós chamamos de psicológico, ele existe em resposta aos estímulos externos e aos estímulos sensoriais. Tudo a ver com cognição. A cognição, a primeira etapa da cognição são exatamente os sentidos. É a partir dos sentidos que o exterior entra para dentro do homem. O homem só consegue entender aquilo que ele sentiu. Sentiu porque ouviu, sentiu porque viu, sentiu porque sentiu dor, porque sentiu calor ou frio, os diversos sentidos humanos. Não é isso? Toda a informação do exterior só consegue entrar a partir dos sentidos. Por quê? Porque os sentidos são os órgãos de entrada. Órgão de entrada aqui, eu não estou falando de boca, não. Né? Eu estou falando do órgão de entrada dos estímulos externos. Portanto, para esses povos árabes, é necessário que haja pelo menos dois interlocutores. Alguém fala, o outro ouve. E aí o outro fala, o outro de cá ouve. É um diálogo. Portanto, olha só o que eles estão dizendo. Que a linguagem nasce do diálogo. E mais, que a linguagem permite o diálogo. Portanto, o que os povos árabes estão dizendo? Que a linguagem é fonte e resultado da interação humana. Ela é a mãe e a filha da interação humana. Certo? Belíssimo, inclusive como imagem, né? Belíssimo. Tá? E é interessante, hein, queridos? É na China e na Arábia que vai nascer a psicologia experimental. Certo? Porque a psicologia tem aspectos experimentais muito sérios. Tá? A psicologia não é apenas a investigação mental
da mente humana, não. Ela requer experiência, ela requer comprovação, como toda ciência. Tá legal? Tá? Vamos dar um salto agora mas vamos falar um pouquinho sobre isso, 1 segundo sobre isso vale a pena, tá? E aí, olha só, o que os chineses vão colocar aqui? Que você tem um momento da investigação, que é o método. Para entender alguma coisa é preciso ter método, tá? E aí, o que os chineses vão colocar? E os árabes também? De maneira, inclusive, independente. Eram povos que se comunicavam, mas que produziam cultura própria muito rica, todos esses dois povos. Tá? E aí, olha só, queridos, o método para os árabes e para os chineses, primeiro, é o observar, a observação. E da observação nasce a informação. E a informação é o elemento da linguagem. Por quê? Porque quando você troca cultura com as pessoas, o que você está trocando? Informações. Não é isso? Você fala alguma coisa, a pessoa se interessa pelo que você ouviu, e pelo que você falou, e vai ouvir você. Não é? E ele vai dizer, e os árabes vão dizer, os chineses também, que essa observação é passiva, ou seja, eu escuto, eu observo. Tá? É passivo. E aí depois tem um momento prático, que é o testar. Será que é isso? Eu vou ver se é isso mesmo. É o testar. E esse momento é ativo. Tá? E depois é a elaboração. Bom, eu acho que pode ser isso. Como é que é esse negócio? Eu vou analisar, ou seja, é o elaborar, que é mental. E do mental surge o conhecimento. Conhecimento é diferente de informação. A informação está crua, o conhecimento foi elaborado. E passou pela parte prática, ele foi testado. O conhecimento precisa ser testado, para saber se é um conhecimento verdadeiro ou não. Não é isso? E a parte final desse método, que é o quê? É a comprovação. Testou, passou no teste, é verdadeiro. Não, não passou, é falso. Abandona aquele conhecimento, vamos buscar outro. Tá? Ou então utiliza aquele conhecimento como um aprendizado daquilo que não deu certo, porque também isso é importante. Tá? E aí, na China e na Arábia, esse processo de comprovação é o mais longo, e eles vão colocar aqui 3 etapas importantes: o teste, a teoria e a ciência. O que é a teoria? É um conjunto de informações que gerou conhecimento. Portanto, é um conjunto de conhecimentos. E o que é a ciência? É um conjunto das teorias. Certo? É como um bairro, uma cidade e um país. Um está dentro do outro. Tá? E olha algumas coisas interessantes que estão surgindo aqui também, tá? Primeiro, na China e na Arábia, eles vão dizer o quê? Que não há pensamento sem cérebro. Tá? Nota que isso no contemporâneo, ele volta como problema. Jung, por exemplo, considera o inconsciente coletivo, que é um inconsciente que paira, e, portanto, que não está dentro de cérebro nenhum. Eu sou dos que pensa, e a minha maneira de pensar a ciência da psicologia, que não existe pensamento sem cérebro. O inconsciente coletivo nada mais é do que aquilo que há de comum, dado pelo período histórico que essas pessoas estão vivendo. Mas quem sou eu para discutir com Jung, né? Tá? Mas aí, querido, o que esses árabes vão dizer? Que não existe razão sem pensamento. E não existe linguagem sem pensamento. Por quê? Porque para esses povos, os árabes e os chineses, e não somente eles, mas eu estou falando dessa grande área que a gente poderia chamar de Oriente Médio até o Extremo Oriente, tá? Ele vai dizer o quê? Que a linguagem é a expressão do pensamento, não é isso que eles estão dizendo? E que não existe pensamento que não passe pela etapa da razão. Ou seja, você precisa refletir sobre aquilo que você pensa. A gente não funciona assim? A gente, para saber se uma coisa é verdadeira ou falsa, a gente precisa refletir sobre os pensamentos da gente. Embora, às vezes, a gente passe largo período sem pensar, né? Naquilo que a gente está pensando. É preciso pensar naquilo que se pensa. Tá? Vamos agora para a Idade Média, a gente está avançando. Vamos ver que horas são para a gente pegar um tempo aqui legal, tá? Na Idade Média, vamos pegar a Idade Média Europeia. Eu falei para você, só existe Idade Média na Europa, tá? E não é em toda a Europa, não.
Tá? Mas aí na Idade Média Europeia, primeira coisa, vai adormecer a experimentação. A psicologia, portanto, os aspectos da linguagem que estão dentro dela, e a psicologia ainda não existe enquanto ciência autônoma, mas ao pensar o que é a mente, o que é o pensamento, certo? O que é a atividade mental, o que é o intelecto, o que é a inteligência, enfim, estão pensando acerca de objetos que são típicos da psicologia. Tá? Embora a psicologia, enquanto ciência autônoma, evidente, não existia na Idade Média. Tá? Mas aí, nesse período, adormece a experimentação. E renasce a especulação, que estava lá atrás, que eu falei para vocês. O que é a especulação? É de volta ao pensamento teológico. Tá? A linguagem deixa de ser um fenômeno natural, como os povos, uma boa parte desses que eu falei até agora pensavam, e a linguagem passa a ser, de novo, uma doação divina. Tá? E aí, uma coisa interessante, a especulação filosófica vai quase que tomar um aspecto absoluto. Por quê? Que é o momento que as pessoas estão pensando, mais do que experimentando sobre aquilo que pensam. Tá? E olha só, interessante, a meditação é passiva, nota que a gente falou nisso em outros povos aqui antes, né? Tá? A meditação é passiva. E isso tem nome, chama-se especulação filosófica. Eu estou pensando acerca de uma coisa. E ao invés de ir lá na coisa, saber como é que ela é, não. Eu imagino a coisa na minha cabeça e fico pensando como ela é. É especulação filosófica. Inclusive, estando longe da coisa, eu penso a coisa. Tento entender como ela é, estando longe dela. Por quê? Porque os aspectos experimentais desapareceram. Ou foram muito amortecidos. Tá? E você tem um pensamento religioso que é dominante. O católico. Principalmente na Europa Central e na Europa Ocidental. Né? É um pensamento dominante. Tá? E aí, olha só, que coisa interessante. A consciência é dada por Deus, a linguagem também. E nota que a língua é dada como castigo. Pensem na Torre de Babel. Que está no Antigo Testamento na Bíblia. Né? A língua é dada como castigo. Os homens, ao desobedecerem a Deus, são condenados a cada um falar um idioma e eles não se entendem. Não é isso? Tá? A língua é dada como um castigo, de fora para dentro. Tá? E aí uma coisa interessante, no pensamento medieval, a inteligência, principalmente a inteligência superior, é dada por Deus, quase que como um prêmio de conduta. A consciência é dada por Deus, a inteligência também, e a inteligência dos mais inteligentes é dada como uma espécie de prêmio por uma boa conduta. Portanto, as boas pessoas são aquelas que seguem os ensinamentos católicos, elas serão agraciadas com um grau maior de inteligência. Ou seja, receberão por prêmio. Tá? E olha que coisa interessante. Repete Platão, porque Platão diz que o homem nasce inteligente, sensível e com uma razão dada. Com grau de inteligência, é evidente que sim, o nosso cérebro, quando a gente nasce, ele está lá dentro, tem uma capacidade, etc. Não é? Isso é evidente que sim. Tá? Mas a razão é algo que, ao meu ver, veio da sociedade, da época em que se vive. Mas para a Idade Média, não. Isso também é dado ao nascer, como um dom. Tá? E interessante, porque como fenômeno católico, isso vai acontecer não quando a pessoa nasce do ponto de vista genital, de sair do útero materno, mas quando ele é batizado. É no batismo que o ser humano se cristianiza. Portanto, esses dons entram para o ser humano cristianizado. Os outros não, hein? Tá? E olha só que interessante, a questão, a gente não pode ficar chamando essas coisas de machistas, porque a gente está tentando entender uma coisa que aconteceu há 1.500 anos atrás, hein, queridos? Tá? Ou há 1.000 anos atrás, tá? Mas olha só, o que o pensamento europeu medieval vai colocar? Que o homem nasce inteligente e a mulher nasce sensível. O homem agora é o sexo masculino. Ele nasce inteligente e a mulher nasce sensível. Repetindo Platão. Não é isso? Ao homem é dado a razão e à mulher é dado a emoção.
Vamos continuar um pouco aqui, tá, queridos? Agora, por que isso? Porque a Igreja Católica, ela é o grande baluarte da sociedade feudal. Ela é o grande educador. Ela é o grande educador, inclusive ideológico, da sociedade feudal. Então, são os valores da Igreja Católica que ela vai difundir enquanto pensamento social, que vai influir gigantescamente na composição das ideias acerca da linguagem. Tá? E uma coisa também que era uma espécie de dogma no sentido de aquele que tem que ser obedecido, tá? Que toda ciência tem que estar de acordo com a teologia. Pensem, por exemplo, em coisas como Giordano Bruno ou Galileu, que foram condenados pela igreja porque eles consideravam que a Terra não era o centro do universo. Giordano Bruno, inclusive, morreu queimado, né, na fogueira, porque ele defendeu a ideia de que a Terra não era o centro do universo. Ele supôs que talvez fosse o Sol, mas a visão dele era mais avançada do que a de Galileu, que colocava o Sol no centro do universo. Para Giordano Bruno, não. Para Giordano Bruno, o Sol é apenas uma luzinha a mais. Né? E o céu não era a abóbada celeste com pontinhos de luz. Aquilo era provavelmente outros sóis, só que estavam distantes demais. Isso é genial. Tá? Aí a gente está mais ou menos aí no século XVI, certo? Mas aí voltando aqui para a nossa questão da linguagem, tá? E aí o que ele vai dizer? O que a ciência oficial dada pela Igreja Católica vai dizer? Que todo saber deve se basear na fé. É a fé que deve ser a diretriz do desenvolvimento do entendimento acerca da linguagem. Tá? Portanto, os grandes pensadores dessa época tentavam entender a linguagem a partir, por exemplo, da questão da Torre de Babel. Né? As diversas linguagens se formaram a partir da Torre de Babel. Tá? E interessante, porque você tem uma questão aqui, que é o fato da mente humana estar associada à alma humana, que é eterna. Tá? Mas também ao pecado. Nota que o pecado é uma coisa feminina. É a mulher que traz o pecado ao mundo, a partir da ideia de Eva, e da maçã, e da víbora, né? Da serpente, tá? Da árvore, no Éden, no paraíso, não é isso? Portanto, ao pecado. E também ao arrependimento. Meu Deus, que foi que eu fiz? Né? Tá? E a boa conduta, que é a ética cristã. Portanto, a língua, ela deve ser um elemento divulgador da fé. Anotem isso. Na Idade Média, a língua é divulgadora da fé. A fé é o grande elemento a ser divulgado. A palavra divina, é o grande elemento a ser divulgado. Tá? E a linguagem deve, portanto, dar uma atenção especial a isso. Certo? Tá? Essa, por exemplo, é uma interpretação de São Tomás de Aquino, ou de Santo Agostinho. Dois dos grandes pensadores do pensamento católico feudal, né? Gênios da humanidade. Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mas não apenas eles, vários outros. Tá? Essa é uma interpretação que vem um pouco adulterada, às vezes bastante adulterada, mas que vem de Aristóteles, lá atrás. Tá? São Tomás de Aquino, ele é um dos originadores de uma corrente filosófica muito forte, que existe muito forte até os dias de hoje, que é o chamado tomismo, tá? De São Tomás de Aquino. Né? E aí o que ele vai dizer? Que o pensamento está submetido a uma certa lógica, as pessoas pensam de uma determinada maneira, que ele vai chamar de lógica. Tá? Estão pegando comigo, queridos? E aí, ele vai dizer que a linguagem também tem uma lógica, e isso é interessantíssimo, porque ele vai dizer que não é uma coisa sem forma, tem uma lógica dentro da linguagem. Isso é muito contemporâneo, muito contemporâneo. Por quê? Porque os diversos povos que têm linguagem utilizam a língua, utilizam a forma, por exemplo, gramatical, com sujeito, verbo, predicado. Não é isso? Alguém faz uma ação, ou seja, um sujeito faz um verbo. Tá? Uma ação que está expressa num verbo. Ou seja, tem uma lógica por trás disso. Tá? Isso é interessantíssimo. Não é?
E para Santo Agostinho, a mente deve estar voltada para a adoração de Deus. Portanto, a linguagem também. A língua deve estar voltada para a adoração de Deus. Para bem dizer o dom da vida no homem dado por Deus. Portanto, o ato mais nobre dado à língua é agradecer a Deus. Isso é muito interessante enquanto inclusive, cultura. Né? Nota bem, quais são os dois desprendimentos que vão sair daqui? A difusão dos evangelhos, por exemplo, né? Os jesuítas consideravam que é preciso entender a língua dos indígenas, falar na língua dos indígenas, para que os indígenas pudessem aprender dos evangelhos. E isso é interessantíssimo, por quê? Porque isso levou as línguas indígenas para a Europa. As primeiras gramáticas indígenas, porque os povos indígenas do Brasil é um povo oral, eles não tinham escrita. As primeiras gramáticas indígenas, quem foi que escreveu? Foram os jesuítas, foram os religiosos. Sem isso, a gente não saberia como era a língua primordial antes de Cabral chegar aqui. Tá? Ou naquela época que Cabral estava chegando, né? Cabral estava chegando aqui. Os jesuítas foram os que fizeram isso, que entenderam a língua, tentaram compreender a língua, fizeram dicionários de tupi espanhol, tupi latim, guarani francês, certo? Dicionários bilíngues. Isso é muito importante no sentido da preservação da língua original para que a gente possa entender como é que, afinal das contas, como é que há 500 anos atrás as pessoas que viviam no Brasil falavam. Certo, queridos? Tá? E aí, vamos dar mais um salto. Vamos passar para o início do Renascimento. Vamos ver se a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Tá? 2 minutos. A gente fecha. O Renascimento fica para a próxima aula, para o nosso próximo encontro. Mas aí, queridos, olha só. Essa ideia, ela é muito consistente, a ideia medieval, e é claro que o pensamento que nós chamamos de pensamento feudal, medieval, ele vai durar pelo menos 1000 anos na história cultural da Europa. Tá? E é só aí pelo século XVI e XVII é que você vai começar a ter um questionamento maior acerca disso. Tá? Mas isso era ponto pacífico durante bons 1000 anos. E uma quantidade enorme de povos muito cultos, que são os povos europeus daquela época. Os jesuítas estão entre os povos mais cultos da humanidade naquela época. Os dominicanos um pouco depois, mas também de grande cultura. Tá? A igreja cultivava a cultura. Cultivava, só que de forma cristianizada. Mas tinha grandes bibliotecas, grandes universidades, grandes centros de difusão da cultura. Tá? Estimulava as artes, por exemplo, a pintura, a música, o teatro. São expressões culturais, portanto, com aspectos linguísticos, com aspectos idiomáticos. Certo, queridos? E aí a gente fica por aqui nesse nosso encontro de hoje. Tá? Cuidem-se muito e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tá? Tá na hora das perguntas. Se alguém tem alguma questão, vamos lá que a gente responde aqui. Tá? Tá bom, meus queridos? Então, olha, um abraço apertado a cada um de vocês. Cuidem-se muito. A gente se encontra no nosso próximo encontro. A gente já está aqui pelo Renascimento. Nós vamos levar isso agora até os nossos autores principais. Vamos levar isso para frente, tá bom? A coisa vai ficando mais complicada, mas sempre a gente vai simplificar isso, tá? Tchau, queridos. Cuidem-se muito.